Sejam todos bem-vindos a essa live tão especial, de um assunto assim tão importante, né? Nós vamos falar dessa prática milenar que tanto contribui para a prevenção e para a promoção da saúde, né? E o Enlace tem essa proposta de apresentar novas práticas, porque para alguns é novo mesmo, né? Um novo conhecimento, para que a gente possa, dentro da realidade de cada uma, escolher aquilo que possa trazer bem-estar durante essa fase tão desafiadora da nossa vida, que é o tratamento do câncer de mama, né? E também para quem já passou pelo câncer de mama e ainda está vivendo essa fase do pós-tratamento, também é muito válido, né? Porque a gente acredita que na importância da nossa postura frente ao tratamento, frente a toda essa fase que nós estamos vivendo. Então, assim, nós temos que passar por essa fase. Então, que ela seja com bem-estar, com saúde, né? Porque saúde é muito além de ausência de doença, né? Envolve tanta coisa, então nós vamos aprender. E tem sido muito especial os nossos encontros dentro do Enlace. Nós temos aprendido várias dicas, vocês vão ver hoje, a Cris participou do nosso último encontro e foi maravilhoso, tanto é que já tem gostinho de quero mais, assim, já temos outros encontros previstos, porque realmente é muito importante. E são dicas que parecem simples, mas elas podem fazer toda a diferença. Então, recebemos hoje nessa live uma querida profissional voluntária do Enlace, né, que é a Cristiane Martinovics, a Cris, que trabalha com medicina chinesa. Ela tem duas certificações na China, e ela também é especialista em saúde da mulher. E a Cris tem essa visão integrativa que eu sou fã, né? E a missão da Cris, olha que lindo, é fazer a diferença na vida das pessoas. Então essa é a Cris. A Cris, tão querida, gente como a gente, que vai fazer a diferença na nossa vida. Cris, seja bem-vinda, a palavra é toda sua. Hoje nós queremos saber quais os benefícios para a nossa saúde e para o bem-estar que nós podemos aprender com a medicina chinesa. Obrigada, Dani. Obrigada, Mari, pelas palavras gentis aí que você está se referindo. Estava olhando que a Dani entrou ali agora e falei, Dani. Oi, Dani. Mari, quem é a Cris, né? A Cris trabalhou no meio profissional corporativo por 20 anos e tinha toda a questão da sobrecarga, do estresse, tanto que a Cris hoje tem nódulos no pulmão que devem ser olhados com cuidado, porque a gente vai acumulando tristezas, vão acumulando mágoas, vão acumulando ciclos que não se encerram. E aí começa a jornada da Cris. Eu precisava de alguma coisa que fosse mais, que eu conseguisse dormir tranquila sabendo que pelo menos uma pessoa, de alguma forma, tinha feito a diferença numa vida melhor, para às vezes uma dica, às vezes um olhar, às vezes um ouvir diferenciado. O câncer, ele está permeando a minha vida desde muito cedo. Então, meu pai falece de câncer de pulmão, ele era cardíaco e ele fumava. Então, a gente vai falar um pouquinho da epigenética, do que eu tenho um livro chamado DNA. Então, eu participei de um projeto de sequenciamento do genoma do Ludwig, no projeto de sequenciamento do câncer e do genoma. Foi um projeto onde a gente comparava sequenciazinhas, a gente lembra um pouquinho da escola, né? AT6G, com o normal, né? Um corpo normal, como seria, e um corpo mutado, um corpo com câncer. Qual a diferença dessas duas sequências? Porque o câncer nada mais é do que uma mutação que acontece, uma troca que não foi reparada, que acontece em todos os dias nas nossas células, mas que o meio da célula pode fazer essa diferença em consertar ou não, e aí entra um pouquinho do que a gente vai falar um pouquinho hoje. Eu vou dar uma visão um pouquinho da minha visão Cris do câncer e como isso aconteceu e como a medicina vai entrar. Com isso, eu perco uma amiga com 35 anos com um câncer de intestino que devastou ela em dias. Muitas perdas, então, como todos temos, né? Então, quando a gente fala do câncer, pode ser para quem está passando, para quem passou, para a família que não sabe o que fazer para ajudar, porque é difícil a gente estar nessa situação e, como você disse, né, Mari? É a minha história, é o que eu tenho que passar e ninguém vai fazer esse caminho por mim.
Isso aí. Então, a Cris começa a estudar muito mais como funciona essa fisiologia. O DNA hoje nosso, ele é como se fosse um livro. Ele é um livro que tem várias páginas, várias letras, várias frases e que tem uma sequência correta. Quem comanda que linha vai ser lida nessa célula é o meio celular. Então, eu tenho um núcleo com esse DNA e o meu citoplasma, que tem várias coisinhas, mitocôndrias, organelas, complexo de Golgi, membranas, tudo isso. E a gente só está interessado em falar em antioxidante e radicais livres, porque é onde a gente interessa, né, para o embelezamento, para o anti-envelhecimento. Mas, uma vez que a gente entende como funciona a nossa opção diária, o nosso hábito diário, que pode ser coisas simples, escolhas corretas, como isso faz com que cada frasezinha desse livro seja lido ou não lido, expresso ou não expresso. E acontece aí sim a ativação de uma frase que poderia nunca aparecer e acabou aparecendo porque veio alguma coisa no meu meio e causou, então, um cliquezinho, acordou aquela partezinha. Então, falando um pouquinho da fisiologia, do que a Cris entende como um câncer, o que a medicina chinesa tem a ver com isso? A medicina chinesa, ela entra nos seus hábitos de vida, nas suas emoções, no que você come, de que horário você dorme, como é a sua estrutura familiar. Então, a gente tem várias coisas que vão surgindo hoje, mudando de nome, se a gente volta na história. Eu gosto muito dos textos antigos, então eu me preocupo muito em estudar os que são de 5.000, de 2.000 anos atrás, para voltar e ver o que eles falavam. Porque se eles falavam isso e se manteve até agora, alguma verdade deve haver. Então, a medicina chinesa, ela vem falar, e hoje eu vou focar um pouquinho mais numa questão chamada emoção. Bom, quando a gente fala de emoção, para a medicina chinesa a gente tem 5 elementos. Elementos na natureza, que você já pode ter visto na Ayurveda, na Germânica, no jogo de cartas. Para a medicina chinesa são os elementos madeira, fogo, terra, metal e água. Esses são os 5 elementos. Cada um desses 5 elementos, eles contêm e guardam diversos sentimentos e são alguns órgãos que estão relacionados com ele. Eu vou falar um por um de cada um desses órgãos e aí sim a gente vai pensar e fechar com algumas dicas que eu quero dar para vocês de como a gente consegue controlar pelo menos 2 desses elementos quando a gente está falando não somente do câncer, mas principalmente dele, das consequências, das ansiedades, das depressões. Então, eu sofro com o amanhã, porque eu não tenho a certeza do que vai ser, e eu sofro com o passado, porque ele me fez adoecer. Então, eu tenho 2 vertentes e não aproveito hoje. Não aproveito o meu presente. O presente, ele tem esse nome porque ele é um presente. Você ganha um livro novo, um caderno novo todos os dias, para você acordar e fazer alguma coisa. E a gente, muitas vezes, acorda já torcendo para o dia terminar, já torcendo para que esteja sexta-feira, já torcendo para que faça uma vida diferente. Quando eu estive na China, todas as manhãs, quando eu saía dar uma caminhada em volta do hotel, estavam todas as praças com várias pessoas de todas as idades, fazendo Tai Chi Chuan, fazendo um movimento de regulagem, um Qigong. Um movimento que ele mentaliza. Então, por exemplo, o fígado, e vamos começar por ele é a madeira. Por que quando a gente medita, quando a gente se exercita, quando a gente está numa floresta, numa árvore, num jardim, num lugar verde, isso fica mais agradável do que numa academia? É diferente a gente entrar dentro de uma academia e sentir a mesma sensação de tranquilidade. E a gente está fazendo o mesmo esforço, às vezes mais correndo num parque ou correndo numa esteira. Mas para o chinês, o verde, ele é o do fígado. Então o verde, quando ele está fazendo um movimento de Qigong, ele olha o verde e ele se alimenta através dos olhos com o verde. Então é bacana porque o fígado, ele é o elemento
que é a madeira, que é a verde, que é a distensão, que é a do crescimento, que é a da saída dos fluxos. Quando eu menstruo, o fígado que me dá a dor de cabeça, a cólica, a distensão mamária, sinto dor, fico sensível. É um movimento que deveria sair, não sai e se estagna. Basicamente isso. A energia para o chinês, o Qi, ele é invisível, óbvio, né? A gente fez um teste outro dia, conversando com o Tony, ele falou assim, olha para o céu azul sem piscar. E se você fica olhando para o céu sem piscar realmente, você parece que vê como se fossem umas faísquinhas. Ele é azul, mas ele tem umas nuances, eu não sei explicar. E ele falou assim, isso é energia, você não consegue ver, mas você consegue saber que ela está lá. Então, a energia do nosso corpo o tempo inteiro, ela está mandando informação para o nosso cérebro, para as nossas células, para tudo isso. O fígado, então, eu tenho o verde, e ele se expressa nos olhos. Por isso que quando a gente tem hepatite, a gente fica com os olhos amarelos. Quando a gente fica com raiva, a gente fica com os olhos vermelhos. Então, o fígado, a expressão dele são os olhos. A emoção principal é a raiva, é a irritabilidade, é aquela TPM descontrolada, é aquele grito, é aquela lágrima, é a energia que não movimentou. O fígado, ele controla o baço, que é terra. Falando um pouquinho de terra, ele é um elemento amarelo. E aí sim a gente vai falar depois no final das cores, mas já adiantando um pouquinho, essas cores que eu estou falando alimentam e equilibram esses órgãos. Então, quando eu tenho um desequilíbrio de fígado, eu tenho que comer o quê? Verde. Os verdes escuros, as couves, os brócolis. Quando eu tenho desequilíbrio de baço, que é amarelo, eu vou para os tubérculos. Eu vou para a mandioca. Eu vou para a abóbora. Eu vou para as coisas que nutrem a terra. E que são feitas e geralmente estão embaixo dela. O cogumelo e algumas coisas que a gente vai falar. Então o baço, ele é o soldado que é comandado pelo fígado. O fígado é um general e o baço, ele é o meu soldado. Eu estou falando desses dois órgãos porque ele tem tudo a ver com o câncer. Quando eu tenho estagnação de energia pelo fígado e eu tenho um soldado, que é o meu baço, que não aguenta a pressão que eu coloco sobre ele. A Mulher Maravilha, óbvio, nós somos lindas. Muito obrigada, ok, eu aceito o cargo, porém, eu esqueço que quando a Mulher Maravilha, ela tá como? Machucada quando ela tira a roupa dela. Ninguém vê isso. Quando ela vai se despir, ela tá cheia de marcas, existem várias figuras que a gente faz a analogia a isso. E a gente não quer olhar para essas máscaras, a gente não tem tempo de olhar para essas marcas. A gente não tem a habilidade de ser gentil conosco mesmo. Então eu tenho um general muito bravo, que é o fígado. Eu tenho um baço que ele não aguenta essa pressão. O meu soldado, quando eu olho, ele quer dormir. Ele quer comer doce. Ele tá com uma cabeça que não para. Pensamentos incessantes, repetitivos. Ele tá com falta de foco, com falta de concentração. Ele se sente aquele último dos mortais que ele só quer descansar. Aquela fadiga que me dá nas pernas. Quando eu tô menstruada, minhas pernas ficam muito pesadas. E aí, o que será que é isso, Cris? Eu tenho manchas roxas pelas pernas que aparecem do nada. Nunca é do nada. Então, se eu tenho o fígado e o baço ele é a umidade. Ele é a mucosidade que eu tenho. Você imagina dentro do seu corpo, então, que você vai ter um agente, que é o fígado, um baço, que é o soldado, que quando junta os dois e eu não movimento, lembra do fígado que fazia a movimentação? Ele não conseguiu fazer o soldado se movimentar. Ele se acumula em massas. Essas massas são os nossos miomas, carcinomas, sarcomas, nomes diversos para uma coisa chamada câncer. Se a gente não morre de qualquer coisa, a gente vai morrer de câncer porque é a evolução.
Mas, cada vez mais a gente tem visto meninas e mulheres muito novas passando por essa situação. Não é mais só a vozinha que descobre que é paliativo do tratamento. Não, nós mulheres, com as nossas idades, estamos. A alimentação, e eu vou falar já um pouquinho dela, tem tudo a ver porque todos os estudos, e quando a gente tem realmente o diagnóstico, a primeira coisa é o Dr. Google, né? Ele tem lá todas as respostas que a gente quer e que a gente não quer escutar. Dr. Google entra então em ação e fala eu brinco, né, que ele fala da pequena dor de cabeça ao câncer do cérebro. Ele vai de um ponto ao outro com uma rapidez fenomenal. E a nossa cabeça fragilizada, o soldado cansado já de pensar, e aí junta a tristeza, junta a preocupação, junta o calor, não sabe muito o que fazer com essa informação. E ela começa a absorver e ela já se imagina careca, ela já se imagina não levando o filho na escola, e ela já parou de viver um pouquinho para morrer um pouquinho ali, mas mesmo a morte dela não tem muito tempo. Ela precisa voltar logo. Eu tenho que estar bem, eu tenho que fazer, eu tenho que ir naquela festa. A gente vai se colocando obrigações que, por mais que eu não esteja a fim de fazer, eu me sinto na obrigação porque, nossa, a Mariana vai ficar chateada se eu não for na festinha da filha dela. A Mariana vai ficar chateada se eu ligar para ela e falar assim, Mari, olha só, eu não tô me sentindo muito bem, eu tô meio triste, eu tô passando por uma fase difícil, e eu não vou na tua festa, mas você sabe que eu amo vocês e que tá tudo certo. Qual é a Mariana que eu quero? A que fica chateada com essa informação de que eu não me forcei a estar lá e ela quer uma Cris de qualquer jeito lá. Tudo bem, eu mando minha roupa, então eu mando meus filhos, mas não é isso. Ou ela quer a Cris bem. E aí a gente fala de amor. Amor é você querer o outro bem, mesmo que não seja do seu lado. Mesmo que você não tenha a sua presença. E quando a gente faz isso, a gente percebe o quão instantâneo são os momentos. O quão presente a gente tem que voltar para estar no hoje. É por isso que a gente faz Namastê. É o caminho do meio. Não é um, não é o outro. É o caminho do meio. E esse caminho do meio é o que a gente busca todos os dias, quando a gente come um prato saudável e depois pega o brigadeiro, né? Porque senão eu faria o prato e aí eu não queria o brigadeiro porque eu não posso, porque é proibido, porque é restritivo. O que me faz mais mal? Eu comer com culpa ou eu me deliciar com o brigadeiro? E aí, quando a gente fala do excesso do doce, eu costumo dizer que o doce ele é o carinho, ele é o afago que você dá e que o baço pede. O baço se equilibra com o doce. Só que o doce que ele está pedindo a gente não entende. A gente acha que é o doce açúcar, que é o doce chocolate, que é o doce que vai me saciar rapidamente. Porque nós, cada dia mais, não estamos acostumados a passar por desconforto. Se tá frio, a gente rapidamente quer colocar um casaco. A gente não para sentir o frio. Se eu tenho calor, rapidamente eu quero tirar a minha roupa, por quê? Porque tá calor. Me incomoda alguma coisa, eu não consigo parar. Deixa eu ver como é que é sentir esse frio. Nossa, é ruim. Ai, tá pegando aqui a minha perna. Nossa, meu pé já tá gelado. Eu não tô dizendo para você congelar o frio. Mas respirar um pouquinho. E aí, o mindfulness, né? Ele traz um pouco disso, da percepção, e ele faz um convite, né? Ele fala, quando você sente vontade enquanto na meditação, sentir vontade de coçar o nariz, não coça. Percebe o nariz? Sem tocar e sem nada, de olhos fechados e com tuas mãos, e antes de mudar, você vai lá e faz assim, ó. Deixa eu sentir essa coceira do meu nariz. Não, a gente quer, mas tá insuportável o meu nariz. Será que é insuportável mesmo? Então, a gente, depois que passa pelo processo, eu que acompanho com as minhas pacientes que superam o câncer, elas vêm com um agradecimento. Eu não teria visto isso se não fosse. Vamos trazer um pouquinho para que todo mundo sinta isso? A pandemia.
Quantas coisas boas a pandemia nos trouxe. Mas precisou sacrificar outras. Precisou sacrificar esses milhões de pessoas que morreram. Em contrapartida, as mulheres estão engravidando. As mulheres que estavam na correria do dia a dia, que não engravidavam na pandemia, temos agora os bebês pandêmicos, né? Que chegaram na pandemia e que agora estão aí fazendo meses já. Então, quando a gente fala de fígado e de baço, só para recapitular, fígado é o general e o baço, ele é o meu soldado. Ele é o executor das coisas. Quando eu tenho um desequilíbrio de fígado, eu tenho uma cabeça que pensa muito e um soldado que está xoxo. Ele não consegue fazer. Essa relação principal, para mim, é uma das mais importantes da gente falar e por isso eu comecei por elas. Não menos importante, em cima desses carinhas aqui tem uma coisa chamada coração, que é onde a gente sente a nossa emoção. O coração, ele é o fogo. Ele se alimenta por alimentos vermelhos. Ele se abre na língua. Então, quando a gente coloca a língua para fora e a ponta da língua está vermelha, é a minha cabeça que está quente. Cada vez mais a gente tem mulheres com excesso de calor na cabeça e útero frio. O calor que está em cima não desce para esquentar o meu frio de baixo. Com baixo libido, com baixo desejo pela vida. Quando a gente fala, o que te faz feliz? Ela olha e faz assim, eu não sei. E a doença, e tem um livro chamado A Doença como Caminho, ela veio para te mostrar alguma coisa. A primeira coisa a gente não quer ver, a gente não quer um diagnóstico, a gente encara aquilo como se fosse uma sentença, assim como a infertilidade, que está no meu consultório todos os dias, assim como a depressão. Eu tenho depressão, eu tenho infertilidade, eu tenho câncer, eu tenho ansiedade. Não, você está com câncer, você está com a infertilidade, você está com a depressão. Você não é ela. Exato. Vinculo isso e saio do meu corpo e olho de cima isso. E o general é quem faz. Não é de imediato. Mas quando a gente começa a entender um pouquinho dessa fisiologia energética, fica um pouquinho mais simples a gente olhar e ter, não explicações, porque acho que uma das coisas é o porquê comigo. Eu sou tão nova, eu sou tão boa, eu sou tão. Ah, tá, escolheu então. Você mandou teu currículo e papai do céu falou assim, vocêzinha aí é você. Não. Então, quando a gente está falando do coração, é quando eu sinto. Quantas de nós sentimos e não falamos? Porque não podemos, porque a gente não quer conflito, porque a gente tem que ser boazinha, porque a gente tem que ser aceita, porque a gente não tem autoestima. Os porquês estão cheios. Então o coração é esse cara que fica fígado, coração e baço. Logo abaixo do baço, o baço alimenta o pulmão. E aí o pulmão vem fortemente com o câncer de mama. O pulmão é onde a gente tem os finais de ciclos. Onde a gente vai fazer com que a tristeza encerre ciclo. Você está dizendo que a tristeza é boa, Cris? Eu não estou julgando nada. Não tem bom e não tem mal, não tem certo, não tem errado. Eu estou dizendo que ela é necessária. Estou me sentindo triste, Cris. Eu olho para a paciente e falo assim, tá bom, sinta. Como é se sentir triste? Olhe para essa tristeza. Acolha essa tristeza. Só não dê uma cadeira para ela se sentar. Eu olho, eu percebo que ela existe, mas eu não convido ela para ficar na minha casa. A tristeza, ela tem uma função. Quando eu aprendo a função dos sentimentos, a tristeza é aquela que a gente encerra ciclos. E eu estou ocupada demais com o próximo passo para sofrer por aquele relacionamento, para chorar a morte daquela pessoa, para ir visitar a pessoa que eu não consigo. Então, de repente, essa tristeza não vivida vira o quê? Mágoa. Quantas vezes a gente já leu a relação do câncer e da mágoa? Se o pulmão é o órgão que se equilibra com a secura, que é o órgão branco, que é
o cara que encerra o ciclo e que tem essa tristeza, e ele é pulmão metal. Onde está esse metal todo, esse pulmão todo? Logo atrás da minha mama. Lembra do baço e do fígado? Uhum. Ele vai aonde eu tenho um ponto mais fraco. Por que às vezes eu tenho câncer de mama, de útero? Por que às vezes ele migra? Várias perguntas que a gente tenta estudar cada vez mais e estamos avançando com as pesquisas para isso, mas cada vez que a gente tem essa massa concretizada, se essa massa está no meu pulmão, qual é o lugar mais perto para ela migrar? Mama. Meu peito. O chinês tem uma analogia muito bonita, porque a gente não sofre de dor de coração, né? A gente tem dor no pericárdio, a gente tem dor antes, né? O chinês gentilmente chama o pericárdio de envelope do coração. É onde você tem o coração e você tem um protetor aqui antes. Quando o envelope do coração, o pericárdio, é abalado, é porque a emoção te pegou. A emoção fez algum sentido para você, se fez sentir, faz sentido. Se eu deixei isso continuar batendo nesse protetor e ele consegue penetrar, ele penetra ao órgão, é quando a minha doença já se aprofundou. É a gripe que virou pneumonia. Ela conseguiu entrar de uma forma tão articulosa, e o câncer tem as suas manhas para fazer com que se perpetue, por isso que ele vai tão rápido, por isso que ele se alimenta tão rápido. E aí, o que eu menos quero é tratar essa culpa que eu tenho, consciente ou inconsciente, de que uma mágoa que eu não curei, que estava na minha vida, me fez adoecer agora. A gente está falando de câncer, mas quantas e quantas doenças nós todos temos e não nos damos o momento de parar. Uhum. De ouvir o que está acontecendo com o meu corpo. Existem técnicas de mindfulness que você consegue sentir qual é a parte do teu corpo que está desequilibrado, que está doente, e você relaciona com o sentimento. É o nível de percepção que, como a gente consegue chegar nisso? A Bia está falando, o corpo fala. Então, ele está falando e eu estou... Vocês assistiram um Pinguim de Madagascar? Uhum. Então tá bom. Vão lembrar do Kowalski, né? Avião caindo, a bailarina aquela dançando, né? Aquela havaianinha lindinha dançando. O que ele faz quando ele percebe que tem uma luz? Ele imediatamente pega o manual e ele quebra a luz. Ele quer parar a luz. Ele não quer olhar o que está acontecendo com o avião. Ele só quer parar a luz. E é o que a gente faz diariamente. A gente só quer que pare de apitar. A gente só quer que pare de doer. A gente só quer que passe. Difícil a gente ter um diagnóstico e a gente olhar para a pessoa e falar assim, o que isso quer te dizer? Uhum. Eu não quero saber o que quer me dizer, eu quero que resolva, eu quero saber a melhor tecnologia. Eu vou perder meus cabelos, eu vou fazer o quê? Eu quero solução, eu quero remediar. Eu quero colocar o remédio, eu quero colocar o band-aid, eu quero quebrar essa luz do Kowalski. Eu não quero mais perceber e sentir essa dor. Uhum. E a gente vai deixando isso vai se acumulando em todas as formas. Esse é o pulmão. E por último, e não menos importante, temos o rim. O rim, ele é a água. Ele é acoplado da bexiga. E ele faz com que todas as nossas energias sejam distribuídas. Não é à toa que é o maior meridiano com 67 pontos. Uau. Ele começa num ponto aqui, no canto do olho. E ele termina, passa pela minha cabeça, as minhas costas 2 vezes. Ele percorre a lateral da minha coxa e ele vai até o mindinho do pé. É um pontinho lá chamado B67, que é o que faz os bebês virarem para baixo. Os bebês encaixarem para sair. Olha. A gente coloca a agulha ali e aquece aquele ponto. Então, o movimento de água, e aí sim, vamos falar da água. Hoje em dia, você é um mar revolto que fica o tempo inteiro em movimento. Uhum.
Não paro. Não paro. Não desliga o mar, né? O mar não... Minha mãe mentia que desligava o mar quando ela não queria mais que a gente quisesse ir pra praia, né? Tá desligado. Mentira, não tá. Quem é você? Você é esse mar? Ou você é um riacho? Não tem certo e não tem errado. Tem momentos que a gente tem que ser mar, tem momentos que a gente tem que ser riacho, e tem outros momentos que a gente precisa ser poço. Parar. O equilíbrio, ele é o riacho. O equilíbrio é quando eu consigo sentar na beira do rio e não tento controlar a água. Eu só olho ela passar. Perfeito. A dificuldade que a gente tem de ver alguém, desculpa a palavra, mas fazendo merda, e você fala assim, ó, não faz que vai dar problema. Não faz. Tô vendo que vai dar ruim. E você tenta controlar, e você tenta tirar as coisas daquela pessoa, você tenta botar um obstáculo para ela não ir, porque ela vai se quebrar. A gente é muito boa nisso com os filhos, né? Meu filho fala, você é bruxa, mãe? Porque tudo que você fala acontece. Não, eu só vivi um pouco mais, já caí um pouco mais que você, só isso. Tô gentilmente te oferecendo uma dica. Quer aceitar, aceita. É presente de Natal. Te dei uma meia de presente de Natal. Se você quiser, você usa. Se você não quiser, você guarda. Você não me devolve. Uhum. E nisso a gente tenta controlar. Ah, amanhã eu vou correr às 5 da manhã. Chega amanhã às 5 da manhã, tá chovendo. Eu olho e falo, eu não acredito que tá chovendo. Gente, eu me programei toda, meu tênis, tá tudo aqui. Como que... Aí só comigo mesmo, é porque eu ia começar a chover. Vai, alecrim dourado. Deus olhou pra você e falou, porque você resolveu colocar teu tênis pra fazer, você faz chuva. Não é com relação a você. E a gente traz. A gente vira esponja da nossa casa, do nosso trabalho, onde a gente deveria tratar-se como filtro. Não esponja, e sim filtro. Quando a gente é esponja, a gente está absorvendo tudo isso. Como que uma água, que ela era para ser fluida, que era para ser um riacho, ela consegue ter leveza, ter tranquilidade, com um monte de pedras que não é dela, no meio do caminho. Essas pedras bloqueiam o caminho. Eu começo a colocar pedras demais na minha sacola, na minha vida, no meu karma, tem vários nomes. Eu coloco uma sacola demais de pesada e eu começo a ter dor no meu trapézio, começo a ter dor no meu pescoço, tá pesado demais. Uhum. O movimento da água, ela precisa ser leve. Para quem, eu gosto muito dos desenhos, né? Então, quem assistiu Kung Fu Panda, o momento que ele consegue acalmar a mente é o momento que ele consegue fazer com que a gota de água, gentilmente, ele pouse a gotinha de água na folha. Naquele momento, ele tem o equilíbrio. Então, o Kung Fu Panda, ele tem muito a nos mostrar. No momento que o Kung Fu Panda vem e ele tá perto dos navios, né? E ele começa a mobilizar energia antes de fazer o escaduche. O que ele está fazendo? Antes ele era totalmente disperso. Ele não conseguia pegar com palitinho, ele comia compulsivamente. Aprendam com a Disney e com a Pixar. Eles são sensacionais. Quando a gente está falando lá do Kung Fu Panda, o tempo inteiro ele está dissipando energia. Sempre para fora. A mãe que trabalha, faz o mercado, ela estuda, ela cuida da mãe, ela cuida do pai, ela quer fazer irmão, ela tem essa multitarefas. Quando eu paro para buscar a minha e para recuperar a minha energia. Quando o Kung Fu Panda começa a se concentrar para formar aquela bola de energia antes de fazer o escaduche, que é o que destrói o navio, que vai atacá-lo. Esse momento que ele faz isso é a nossa doença. É onde a gente pensa que agora eu preciso parar. Agora eu preciso pensar em mim. Uhum. Agora eu vou ter que juntar todas as minhas forças para vencer esse desafio. A gente vira lá
o Kung Fu Panda, de uma hora para outra, e a doença nos oportuniza ter e parar e olhar e falar assim, ó, eu posso. E aí entra muito na mentalidade das pessoas que passam pelo câncer com mais leveza, que passam com uma energia que é sensacional e que depois fazem um projeto e começam a mobilizar as outras. Quantas vezes a gente fala, eu tenho necessidade de falar, eu tenho necessidade de contar o que eu passei. Eu sou o testemunho do que eu estou dizendo. A Cris, ela entra antes, ela entra durante e ela entra depois. Porque esse movimento de água, ele é necessário para que essa não seja a praia o tempo todo com as ondas e que não seja o poço. A água o tempo todo do mar é a minha ansiedade. Não consigo estudar, não tenho foco para nada, faço mil coisas ao mesmo tempo, meu horário não dá, meu dia não dá, não consigo treinar, não consigo. De novo, culpa. Eu fiz mil coisas, mas não tá bom ainda. Mas é porque eu deveria ter feito as unhas. Não fiz as unhas. Nossa, olhem para as minhas unhas. Tá bom, eu não fiz as unhas, não deu tempo. Porque eu escolhi fazer outra coisa. E pra mim, tá tudo bem. Isso. Não é sobre minhas unhas. Não é você falar, nossa, Cris, você estava com as unhas não feitas. Por quê? Eu não te dou o poder de me magoar. Perfeito. Eu não deixo você impactar com a minha autoestima porque eu não fiz as minhas unhas. Perfeito. E a gente está preocupada demais em ter e ser esse mar revolto que não para de movimentar o tempo todo, e aí a nossa cabeça explode. A gente perde os cabelos de alopécia, porque o fio queimou de calor, de excesso de calor. Em contrapartida, o poço é quando eu perco a vontade. Eu não quero mais brincar. Acabou. E aí meus ombros caem, meu olhar cai, o meu brilho cai, eu viro poço, eu viro água parada. Água parada apodrece. Água parada é a depressão. É o rim que está te gritando. O rim, então, sendo o último órgão desses 5 elementos, ele faz um controle excelente sobre a água. A água e o fogo. Como é que eu apago o fogo da minha mente se eu não tenho água suficiente? E isso acontece os fogachos. Isso acontece os olhos, a boca, a vagina seca. Cris, não tenho lubrificação. Cris, não tenho saliva. E eu não estou só falando de água. A água só brota quando eu paro, quando eu repouso. Movimentos simples que a gente coloca no nosso dia a dia. A medicina integrativa, e a gente está aqui com a medicina chinesa, a medicina contemporânea e a Mari com a medicina integrativa, juntando isso lindamente, aonde, se a gente pega um japa mala, alguns minutinhos, para quem não conhece, isso é um japa mala. Japa é murmúrio e mala são essas contas. O japa mala ele é um terço hindu. E ele tem a função, e quem pratica yoga, geralmente é feito o japa om, né? Que é o murmurar o om. Então a primeira dica, tá bom. Tiro o dedo indicador, porque para o hindu o dedo indicador é o ego. Tira o meu ego. Eu não estou falando do meu ego, eu estou falando do meu coração. Quantas e quantas vezes a gente já leu a relação do dedo indicador com o coração? Tiro e pego esse carinha que chama-se Meru, que é o mestre, onde a gente começa por ele e a gente termina nele. Esse é um Japamala de 108 contas, mas existem menores. Qualquer situação que eu tenho, eu, Cris, que eu preciso desacelerar, eu preciso de 3 minutos.
aonde eu simplesmente fecho os meus olhos e começo aqui, ó. On, 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 108 vezes. Aí no último 108, né, eu paro aqui nesse carinha chamado mestre, eu seguro ele e eu tento assim, ó, o que eu não tô vendo? E eu olho para aquela situação anterior e falo assim, nossa, eu estava vendo errado. Eu não pensei por esse ponto de vista. Eu começo a colocar por diversos ângulos aquela situação e eu digo assim, se eu fiquei magoada com aquilo que ela me falou, que ela me fez, que aconteceu, por que me magoou? Que parte da Cris disparou e eu dei o poder para ela me magoar? Um exercício que parece muito simples, mas que a gente não sabe fazer e a gente não faz. Tá? Então, quando a gente está falando de sentimento, esses são os nossos 5 maiores. E a medicina chinesa é baseada inteiramente em cima desses 5 elementos. Falei demais, mas era importante pelo menos eu dar uma visão integrada. Relembrando, o fígado é o vermelho, a raiva, a irritabilidade. O coração, o verde é o fígado, é a raiva, é a irritabilidade. É o Hulk, né? O verde fica... O Hulk fica verde de raiva. O coração é o vermelho, aonde eu tenho a ansiedade. Ele se equilibra com alimentos vermelhos, frutas vermelhas, framboesas, amoras, melancias, morangos. Aí eu vou ter o baço. O baço ele é amarelo, ele é o do pensamento, ele é a preocupação, ele é o meu soldado que não consegue executar tudo que eu consigo ou que eu tenho na minha mente na velocidade que o general fígado quer. Perfeito. Ele fica debilitado, ele acumula mucosidade, ele acumula massas e com isso ele gera câncer. Para massa nos lugares. Se equilibra com tubérculos, com abóboras, com coisas de debaixo da terra. Temos o pulmão, que a cor dele é o branco. Ele se equilibra com o arroz. A emoção dele é a tristeza. E ele é o do pulmão. Metal e pulmão. Ele tem a função de encerrar ciclos. E por último, não menos importante, o rim. Ele tem a cor preta. Ele se equilibra com os elementos de tonalidade preta. O gergelim preto, por exemplo. A gente pode salpicar na comida ou podemos fazer chá de gergelim preto. Pega a semente, 2 colheres, em um pouco de água, ferve por 10 minutos. Depois disso, você toma essa infusão quando estiver morna. O feijão preto. Os shimejis, os cogumelos, são os tônicos dos imperadores, desde a antiguidade. Com esses 5 elementos em harmonia, a nossa saúde mental e corporal tende a ter um equilíbrio maior. Uau. Muita coisa. Perguntas, quero conversar com vocês, ver o que eu posso ajudar um pouquinho mais. Se eu falei muito rápido... Não, Cris, foi perfeito. É uma live pra vida. Uma live, e assim, os comentários que foram aparecendo aqui, olha, estou me achando em tudo, estou amando os novos conhecimentos, perfeito. O Fábio disse que ficou com vontade agora de aprender medicina chinesa. Eu perdi o raciocínio. E Fábio, eu vou te dizer uma coisa. Eu tenho 2 pacientes minhas que foram fazer o curso de pós-graduação em medicina chinesa. Que sensacional! Porque ela percebe que, assim, como que uma dor que eu passei 5 anos e que eu cheguei aqui, você sem me conhecer, você me descreveu e, principalmente, você me ajudou a me curar. Isso. Eu só sou o Waze, eu não faço nada. Eu falo que eu mostro o caminho só. Gente, vai por aqui, come isso aqui, toma isso aqui, faça isso daqui. E aí uma paciente minha, essa semana passada, me corrigiu. Ela falou assim, tá bom, você é um Waze, mas pra mim você foi um Waze onde eu não sabia nem pra onde eu queria ir. Fantástico. Então, assim, é um tema que me arrepia quando eu falo, que brilha os meus olhos, que faz eu estar aqui a qualquer hora do dia e da noite, que eu fui até a China para respirar isso, para trazer isso, e colocar cada vez mais. Eu chego a ser chata na minha rotina, porque eu gosto das coisas que ela me traz. Eu tento pensar cada vez qual é a partezinha do meu corpo, por que eu estou sentindo isso.
Óbvio que eu sinto um monte de coisa que eu não queria, óbvio que eu não tenho controle sobre isso, mas nesse momento eu olho o rio passar. Eu olho ele, eu sento e fico olhando. Porque eu tentar controlar o rio não vai adiantar. Quando eu faço o tentar controlar um adolescente de 14 anos, um filho de 24 em Porto Alegre, e eu percebo que eles são balões, os filhos são isso, né? O filho a gente faz com a melhor vareta, a melhor seda, o balão. E tem momento que você tá com a tocha ali, quem tem um pouquinho mais de 20 anos como nós, né, meninas, sabe como é que funcionava um balão. Você pega aquele balão e tem uma hora que você tem que acender a tocha dele. Quando você acende essa tocha do filho, você só tem uma função: torcer para que ele não queime. Aí você solta. Então eles sabem qual é o caminho. Se eles vão seguir um ou outro, eu não tenho controle. Eles sabem onde eles podem voltar para se alimentar novamente. E eu tenho uma tatuagem com meu filho disso, de um desenho, inclusive, né? Eu e os desenhos. Mas, depois eu conto essa história, mas quando ele volta para buscar, é o paciente que retorna. É a amiga que liga e fala: o que você acha? Muitas vezes, eu falei disso no nosso encontro, né, Mari? Do filme Divertidamente, né? Uhum. Então tem um momento lá onde o Bing Boing, que é o elefantinho lá, que é gato, que é a imaginação da Riley, ele para e ele tá triste, porque ele percebe que grande parte da inocência e da diversão da menina se perdeu no filme Divertidamente. Tem um momento onde a alegria, que é toda espivitada, chega lá e tenta fazer caretas e conversar com o elefante para trazer a alegria de volta. E é o que muita gente tenta fazer com a gente. Tenta fazer a gente sorrir, tenta dar presente, tenta E tem uma cena do filme que me marcou muito, e eu coloquei isso na nossa conversa, onde a tristeza senta do lado do elefante. Uhum. E a alegria fica meio de fora, olhando aquela cena dos dois conversando. E depois da conversa, o Big Boy levanta, todo colorido de novo, todo feliz. E a alegria vem para perto da tristeza e diz assim: escuta, o que você fez? Me conta aí. Porque eu, só a alegria, não consegui trazer alegria para ele. A tristeza diz para ela assim: ele só precisava ser ouvido. Então, quantas vezes nós queremos só falar, só compartilhar? Eu não quero dica, eu não quero conselho, eu não quero nada. Só me ouve. E a gente, o exercício para nós que estamos em casa e que vai assistir essa live depois é: quando você está sendo uma ouvinte, você está mais preocupada em ouvir ativamente ou preocupada com a resposta que você vai dar para a pessoa? Perfeito. Ela não te perguntou nada. Então, muitas das vezes que a gente está na conversa e eu tô lá escutando, daqui a pouco a pessoa fica meio sem graça, né? E fala assim: ai, Cris, o que você acha? Nesse momento ela me permitiu que eu entre. Nesse momento ela abriu a porta da janelinha dela para me escutar. E eu digo: na minha opinião, isso. E eu saio de novo. Só. Então, o grupo que a gente tá, as pessoas que a gente tem, os amigos que a gente se relaciona, os parceiros, só me escuta. É tão difícil a gente pedir isso, né? Eu só quero escutar. Você pode só me ouvir? Eu só preciso de colo. E é nessa hora que nós, com câncer, vamos lá e choramos no chuveiro. É nessa hora que a gente não quer mostrar a tristeza que a gente está passando para todo mundo, porque a gente não vai conseguir só ser ouvida. A gente vai escutar: não, você é nova, isso passa. Não, tem muito tratamento, você consegue. Não, olha só, você é tão bonita e você vai ter câncer. Não, rapidinho você tá bem. O que isso tem a ver com beleza? Por estar, nada disso. Ele pega todo mundo. Temos estudos de múmias que tinham câncer. Ó, atrás. Não é de agora que existe isso.
Só que tem aumentado. E aí entra todo o início da conversa onde a gente fala de epigenética, que é como você tem ativado o núcleo da sua célula de acordo com o seu meio. Por isso que chama-se meio, né? O meio em que você vive, as pessoas com que você fala, que tipo de programa você assiste, que tipo de livro você lê, que tipo de palavra você fala. Ai, que droga, tá chovendo. Tá bom, tem que chover. A plantinha precisa da chuva. Obrigada pela planta. Não é ser poliana e falar, nossa, chuva maravilhosa, não é isso. Não é Branca de Neve, não, passarinho cantando, não é isso. Mas parar naquele minutinho, respirar e sentir o cheiro da chuva, pronto. Entender que faz parte, né? A chuva também é necessária. Fantástico. A gente só quer parte, a gente não quer o todo. A gente quer escolher, né? A gente quer o certo, a gente quer o bom, a gente não quer o ruim, a gente não quer o errado. Ele é o equilíbrio. Yin e Yang. Não é bom ou mal, são os dois. Dentro de todo mal existe um pouquinho de bom e dentro de todo bom existe um pouquinho de mal. Ninguém é 100% um ou outro. Perfeito. Nossa, mas é 100% boa. Não é. Ela se faz de 100% boa. Ela tem lá um pouquinho do ruim dentro dela. Porque se não tem esse equilíbrio, também é ruim. Porque ela se anula para os outros, porque ela é boazinha demais. Muito bom. Né? Teve perguntas, Mari? Você consegue voltar ali para ver? Eu anotei aqui, ó. Em relação... A Rosa perguntou que ela precisa ser essa água tranquila. Aí... A Cris, ela tem o Instagram também dela, que é maravilhoso, e teremos outras lives, podemos falar sobre essa possibilidade de águas tranquilas, né? Porque todas nós precisamos ter todos nós, né? Precisamos ter esse equilíbrio. Mas, Rosa, entra no Instagram da Cris, que a Cris tem várias dicas lá. Então, assim, Cris é uma parceira. Eu vou dar 2 conselhos, Rosa. Chá de alfazema, que é o chá de lavanda. Compra na feira, compra na zona cerealista. Faz esse chá. Mas você faz esse chá, não é jogar na panela lá e largar lá e fazer, não. Pega uma xícara bonita pra você. Faz o teu chá ser o seu momento. Prepara esse chá e senta no lugar onde você mais gosta de estar. Pode ser na sua casa, se você tem acesso a uma varanda, a uma árvore. Para com aquele chá ali, sem telefone, sem nada. Perfeito. E sente esse chá na sua boca, esse chá descendo, esse chá te aquecendo. Esteja presente você e teu chá. Torne disso um ritual. Terminou o chá, coloca o copinho do lado e fecha os olhos por 2 minutos. Não estou falando 20 altas aulas de meditação, não, tá? 2 minutos. Escuta o barulho do teu silêncio. 2 coisinhas. E a gente vai falando mais sobre isso. Perfeito. Ah, Cris, olha, eu quero outra live amanhã já. A Cíntia falou que teve câncer de mama e ela queria saber como se alimentar melhor. E Cíntia, a gente pode fazer uma live sobre isso. E Cíntia, seja bem-vinda ao nosso grupo, tá? Entre em contato com a gente. A Cris participou do nosso último encontro e nós temos essa proposta de rodas de conversas. Nós ouvimos umas às outras e nós temos esse processo terapêutico, né? Ali ninguém fica dando conselho, a gente ouve. E a gente aprende demais, porque a gente se fortalece, né? Se eu puder te dar uma dica também para a Cíntia, então, já que ela está aqui, a gente vai fazer o seguinte. Cíntia, tudo que for de abrir, você tira da tua vida. Perfeito. Pacote. Eu vou abrir um salgadinho, eu vou abrir. Não, esse daqui eu não quero. Perfeito. Começa a fazer mais a feira do que o mercado. Começa a aproveitar esse momento e pensa, isso vai nutrir o meu corpo? Se sim, vai em frente. Se não, pensa na tua escolha. Porque todo o processo inflamatório que a gente vive hoje, a gente tem deficiência nutricional. A síndrome metabólica que a gente entrou hoje em dia é uma constante inflamação. Exato. A intestino não funciona, o estômago. Dá outra live, dá. Ok, a gente fala. Mas, para ela não sair daqui não responder a minha pergunta, troca pacote
por carrinho de feira. Perfeito, é isso aí. E a Ana, da Cor em Sua Vida, perguntou se a live ficará gravada. Sim, ficará gravada. E olha, pode assistir quantas vezes, compartilhar, porque é uma live pra vida. E o tempo correu, foi tão bom, muito bom. E assim, a qualquer momento podemos terminar aqui, né? Porque já deu 1 hora. E eu quero te agradecer, Cris, pela aula, pela vida, porque isso é saúde, é entender que nós somos esse todo e que nós não precisamos dar conta de tudo, porque nós temos a nossa cota, o nosso limite, né? E de uma forma tão gentil você trouxe tudo isso para nós, assim, olha, eu fiquei encantada, eu já quero a próxima. Vamos marcar a próxima. O Tony também vai falar pra gente sobre yoga. Vocês, olha, adotaram o nosso projeto no coração de vocês e vocês estão no nosso coração. E vamos caminhar juntos. Aí o Tony colocou incrível medicina integrativa. É isso. Isso é promoção de vida, não é nem só de saúde, né? Porque é tudo. Então, assim, Cris, eu tô emocionada porque realmente essa live foi fantástica. Foi uma aula de vida. Então, minha gratidão por conhecer você, gratidão por em breve conhecer o Tony também. E aqui, olha, o pessoal tá... Olha, Rosângela colocou, eu precisava dessa conversa franca nesse dia. Puxa, Rosângela, né? Rosângela, que bom que você está aqui com a gente. Assiste de novo se for necessário. Entre em contato com a gente, viu? E, bom, Cris, devolvo a palavra para você, para suas últimas considerações, enquanto a gente ainda tem tempo. A gente começou falando em fazer a diferença na vida das pessoas. Quando eu sentei aqui, se eu consigo atingir essa era a missão. Perfeito. A gente conseguiu atingir 10, 15, eu não sei, vamos atingir quantas precisarem e que a energia dessas pessoas se unam às nossas. Amém. Que chegue pra gente, que a gente seja um pedacinho de um dia melhor, de uma palavra, de um conforto. É para isso que a gente está aqui. Então, se a gente tem uma missão, e a gente não combinou, né? A gente tá as duas de rosa aí. Se a gente tem uma missão, é trazer um pouco dessa cor. É colocar isso realmente para acalentar o coração e para ser um agente promotor do bem. Isso. Quando a gente manda o bem, eu recebo em milhares de vezes mais tudo que eu passei com extrema simplicidade, né? Mas muito amor, muito cuidado para não magoar. E se eu magoei alguém, né? Com as formas um pouco diretas, às vezes, que eu tenho de falar, não é para fazer mal. É para tirar um pouquinho, para falar assim, ó, vamos, vamos. A gente consegue junto. Então, eu estou à disposição. Podem me chamar no direct, podem nos chamar via o enlace também. E a gente está aqui para isso, Mari. Muitíssimo obrigado pela oportunidade. Isso. Tá bom? A primeira de várias. Vamos caminhar juntos, fazendo a diferença na vida de outras pessoas, para que outras possam fazer diferença nas outras. E assim nós vamos estendendo essa corrente do bem, né? Que é disso que a gente precisa. Né? E a Cíntia falou que está de rosa. Ei, Cíntia, junte-se a nós. Então, queridas, a Ju perguntou se a acupuntura pode ativar as células cancerígenas. Não, né? O que acontece? Rapidinho, só para encerrar. Você pensa assim, ó, água benta pode matar? Não. É uma coisa que ela é tão boa, pensa que eu vou estar trabalhando e mobilizando toda a sua energia para harmonizar. Isso, equilíbrio. Tá? Eu estou falando de uma harmonização energética onde uma agulha com 0,5 milímetros, que é o que entra na sua pele, com uma conversa, é impossível eu conseguir fazer, mesmo que eu queira, óbvio que eu não quero, mas mesmo que eu queira, eu conseguir fazer mal para alguém com uma sessão de acupuntura. Então existem coisas que são os cuidados e as seguranças da acupuntura, e os cuidados que a gente tem que ter é uma pessoa debilitada pelo câncer, pela quimioterapia, pela radioterapia, pelos tratamentos. Eu preciso de energia para fazer circular. É a tua gasolina. Eu só ajusto os pontos, o que está em excesso, o que está em falta.
Eu faço isso, eu tiro do excesso e coloco do que estava em falta e fica em equilíbrio. Não 100%, lembra da partezinha do outro. Quando eu faço esse equilíbrio, eu preciso dessa energia. Quando uma pessoa está muito debilitada das terapias, eu prefiro fazer uma massagem, eu prefiro fazer uma meditação, eu prefiro um floral de bar, eu prefiro uma dietoterapia chinesa voltada. Então não é a acupuntura, é a medicina chinesa de forma integrada para fazer com que a pessoa se reestabeleça. É para minimizar sintoma, é para ajudar no emocional e para auxiliar no restabelecimento. A acupuntura ela não causa e nem cura câncer. Nenhum. Perfeito. E é individualizado, né? Cada pessoa vai ter a sua proposta dentro desse conjunto de técnicas que milenares, né? Seguras, aplicadas para a saúde e para o bem-estar. Então, assim encerramos a nossa live. Cris, nossa, meu coração subindo aqui. Amei, um prazer ter você com a gente. E olha, se você deseja participar do Enlace, entre em contato com a gente, manda WhatsApp, manda direct, vamos caminhar juntos. Nós estamos aqui para te ouvir e para ser ouvidas, né? E a Cris está com a gente e faremos uma linda parceria. Gente, boa noite a todos, obrigada e até a próxima live. Cris, gratidão, gratidão. Tchau, gente!